Olá! As novas tecnologias de comunicação e informação estão cada vez mais presentes no universo educacional. Entre elas, as tecnologias assistivas, que buscam incluir pessoas com deficiência, estão em crescimento no Brasil e no exterior. O programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, por exemplo, tem diversos projetos que visam trabalhar com essas tecnologias assistivas. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ubra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas do programa de mestrado e doutorado em ensino de ciências e matemática, aqui da Universidade Luterana do Brasil. Professora doutora Cláudia Lisete Oliveira Grünwald, coordenadora do curso, seja bem-vinda. Professora doutora Marlise Geller, seja também bem-vinda. E doutoranda e docente da casa, Maria Adelina Haupt-Ganzerla. Sejam todas muito bem-vindas. Antes de nós iniciarmos a conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. A UBRA, reconhecida nacionalmente quando se trata de acessibilidade, possui desde 2013 o LEI, Laboratório de Estudos de Inclusão. Nele, um grupo desenvolve estudos que buscam compreender como proporcionar aos alunos com deficiência a aprendizagem de conceitos matemáticos importantes para a sua inclusão social. Ao todo, são 10 pessoas que fazem parte, sendo alunos de mestrado e doutorado dos cursos de Ciências e Matemática. Aqui nós desenvolvemos pesquisas dentro da linha de ensino de Ciências e Matemática, voltado para pessoas com deficiência. Nessa linha de pesquisa, a gente trabalha com tecnologias assistivas e também com intervenções pedagógicas em ensino de ciências e matemática, onde nós trabalhamos a formação de professores e também com os alunos dentro da rede municipal, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Tecnologias assistivas são ferramentas que proporcionam ou ampliam habilidades de pessoas com deficiência, buscando sua independência e integração no ambiente. Então, a MET, por exemplo, é um recurso que foi feito para um grupo de crianças cegas que tinha dificuldade em manusear os objetos para contagem. O objetivo da professora é que isso não atrapalhasse o processo de desenvolvimento matemático delas, né? Então, um estudante desenvolveu a MET pensando nisso. Então, é uma placa, né, que tem 25 botões táteis. Esses botões são acionados pelo aluno conforme a quantidade que ele quer trabalhar, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar uma atividade aqui, tá, que é aplicar os conceitos matemáticos. Então, eu dou o comando. Digite o primeiro número da operação. Aí o aluno pode digitar o primeiro número, né? A ideia agora é a gente adaptar mais ainda o material, colocar o braille no teclado. Ele pode escolher a operação, então, para trabalhar, ou a professora mesmo, né? Vou escolher a adição. 3 mais 2, colocar a resposta e apertar o Enter. Sua resposta está correta. E essas tecnologias não são só digitais, podendo variar desde um simples objeto a um complexo sistema computadorizado. As tecnologias assistivas também têm outros instrumentos, como o soroban e o multiplano, que são utilizados para deficiência visual. Poderia nos apresentar cada um, por favor? Sim, esse aqui é o soroban, que é utilizado para fazer a contagem, e esse aqui é o multiplano, onde a gente consegue transformar e fazer diversas atividades para a pessoa deficiente visual. O grupo de vocês é reconhecido fora da universidade? Sim, além de apresentar em congressos no Brasil, a gente também apresenta em outros lugares. Participamos de congressos internacionais. Congressos na Alemanha, congressos em Madrid, no México. Então, a gente leva, né, os nossos estudos e pesquisas aonde a gente puder compartilhar os conhecimentos. Além do reconhecimento, esses congressos são grandes oportunidades para divulgar o conhecimento sobre os processos de ensino de alunos de inclusão. Para quem ficou interessado, o laboratório se encontra no prédio 14 do Campus Canoas. O uso de tecnologias assistivas no ensino da matemática. Esse é o assunto que nós queremos conversar hoje. Professora Cláudia, diz para nós como o programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática está organizado dentro dessa ideia de ter algumas linhas de pesquisa que tratam das tecnologias assistivas. Bem, o programa de pós-graduação em ensino de ciência e matemática, ele forma profissionais que atuam, né, no ensino
tanto a nível de mestrado quanto de doutorado. O programa ele está organizado em 5 linhas de pesquisa. Uma das linhas, que é o que nós vamos tratar hoje, é a inclusão e ensino de ciências e matemática. E essa linha de pesquisa, ela trata das questões relativas às tecnologias, ao uso de tecnologias e ao uso da inclusão de pessoas com deficiências na escola. Professora Marlise, como surgiu essa ideia de desenvolver esses projetos de pesquisa dentro do pensamento da tecnologia assistiva? Ok, o conceito de tecnologias assistivas é um conceito bastante amplo. Na realidade, se pensa em tecnologias assistivas quando nós queremos promover acesso à comunicação e à informação de pessoas com deficiência que, sem o uso dessas tecnologias, não teriam esse acesso. Vou dar um exemplo bem simples, porque quando nós pensamos em tecnologias assistivas, a grosso modo pode remeter à ideia do computador, do uso de tecnologias digitais, e o conceito de tecnologias assistivas não é só isso. Por exemplo, se eu tenho um aluno, um familiar com baixa visão, ele vai precisar de um óculos com uma lente especial. Esse óculos é uma tecnologia assistiva. Se eu precisar fazer uso de uma bengala ou de um andador, se torna uma tecnologia assistiva. Então, por ser um conceito bastante amplo e usual na sociedade de modo geral, esse conceito, óbvio, suscita possibilidades inúmeras de pesquisa e, em função da experiência do grupo, em contextos escolares, em contextos acadêmicos também, surgiu então alguns dos projetos. E aí a gente tem uma experiência, né, docente, profissional e de pesquisa bastante variada. Eu vou falar então inicialmente da minha. Eu entrei no doutorado em 2000 e fui trabalhar com um grupo ligado ao Ministério da Educação, ao MEC, que fazia a formação de professores com uso de tecnologias assistivas. Importante a gente pensar que em 2000 nós tínhamos, óbvio, um universo muito mais restrito de tecnologias de modo geral, a própria internet, o próprio computador. Então ali os professores estavam recebendo nas escolas, principalmente nas escolas públicas, os computadores e alguns outros recursos, como por exemplo uma impressora Braille, uma webcam, e eles não sabiam exatamente como usar. E o nosso intuito, então, era promover processos que permitissem a esses professores, em formação, usar essas tecnologias com seus alunos. E esses alunos também eram novos nessas escolas, né? Alunos com deficiências diversas e que precisavam ser acolhidos da melhor forma possível para que houvesse sucesso no seu processo de aprendizagem. Então, a minha experiência decorre daí. Sim, perfeito. Você que é doutoranda e é docente também, como essas tecnologias assistivas, elas acontecem nas escolas públicas, que a professora Marlise comentou, com uma certa frequência, ou nós ainda temos uma caminhada longa a desenvolver? Nós temos uma caminhada muito longa ainda a desenvolver, mas o governo propicia os recursos, né, as salas multifuncionais, né, os AEs, e colocam equipamentos ali para os professores utilizarem. Ainda existe um pouco de resistência, alguns não conhecem, e ainda tem uma carência de se criar tecnologias assistivas novas para determinados públicos. E aí vem o nosso projeto. Eu sou professora da graduação dos cursos de computação, e os meus alunos, quando eu vou ser orientadora dos TCCs deles, trabalho de conclusão, eu sempre peço para eles fazerem alguma coisa para a comunidade. Então, dentro desse projeto maior da pós-graduação, nós temos projetos menores dentro da graduação que nós construímos tecnologias assistivas. Então, nós temos 2 tecnologias, que é a Contat e a MatTouch, que foram oriundas desses trabalhos e foram solicitadas por pessoas com deficiência, no caso, cegos. Então, acho que esse crescimento de pesquisa e informação da sociedade ainda tem uma longa caminhada. E mais recursos para isso também. A questão do ensino de ciência e matemática, ela é muito propícia a nós pesquisarmos essa questão da inclusão, porque hoje em dia um cidadão
que não conheça, né, que não tenha os conceitos básicos, tanto da matemática quanto das ciências, ele é excluído dessa sociedade. É muito importante que os estudantes tenham uma matemática e uma ciência, tenham conhecimentos básicos de matemática e ciências que são fundamentais para a vida deles. Por isso é muito pertinente as pesquisas na área de ensino de ciências e matemática. Nós temos obrigação que todos os alunos que estejam na escola tenham os conceitos básicos necessários para a sua vida em sociedade. Ou seja, é muito mais do que incluir em sala de aula, é incluir na vida, no dia a dia do cidadão. Exatamente. É uma questão de uma inclusão cognitiva. Nós temos uma preocupação bem grande em relação a isso, porque às vezes a escola se preocupa em incluir socialmente a criança na escola, mas ela tem que incluir cognitivamente. Esse aluno tem que crescer, ele tem que ter conhecimentos. Incluir cognitivamente, professora? Ele tem que ter conhecimentos básicos, tanto da área de ciências quanto da área de matemática, que é a área que nós estamos tratando aqui. Perfeito. Que é o que nós estamos chamando de autonomia social, que esse aluno tenha condições de viver em sociedade com certa autonomia quando adulto, que ele não dependa dos outros para viver em sociedade. Que ele consiga fazer a gestão da sua vida. Exatamente isso, que ele consiga ter esses conhecimentos e aplicar esses conhecimentos. Eu acho que isso em relação à matemática, que é o que nós estamos tratando aqui, matemática e ciências, por exemplo, é a questão de uso do dinheiro, né? As questões das 4 operações com os números naturais, a questão do conhecer essas 4 operações, de resolver problemas do cotidiano, de localizar-se espacialmente, geometricamente, né? É maravilhoso isso, né? Nós vamos conversar mais sobre esse assunto e também sobre a formação dos professores, que devem ser capazes, habilitados para conseguir trabalhar com esses alunos que têm alguma deficiência. Nós já voltamos a conversar sobre esse importante assunto. Antes disso, no entanto, nós vamos para o quadro Ciência em Foco, para o intervalo, e nós já voltamos. Olá a todos! Hoje falaremos um pouco sobre as tecnologias assistivas no contexto científico, onde essas tecnologias possibilitam descobertas. Segundo Ted Conway, que administra os programas de pesquisa para auxiliar pessoas com deficiência na Fundação Nacional de Ciência em Arlington, Virgínia, as tecnologias assistivas para cientistas com deficiência são uma extensão das tecnologias que assistem todos os cientistas, como o microscópio de um biólogo ou o sistema de posicionamento global de um geógrafo. Ted compara toda a tecnologia com uma caixa de ferramentas. Se você tem a ferramenta certa, o trabalho se torna fácil. Se você tem a ferramenta errada, o trabalho se torna mais difícil ou até impossível. Algumas das tecnologias que os cientistas deficientes utilizam são incrivelmente sofisticadas, como a interface experimental cérebro-computador que o neurocientista Scott Meckler, da Universidade da Pensilvânia, usa. Ele tem a doença neurodegenerativa conhecida como doença de Lou Gehrig. Ele não consegue se mover, falar ou respirar sem um respirador, mas consegue pensar perfeitamente. O recurso utiliza os sinais do cérebro gerado no córtex para controlar um mouse de computador, permitindo a comunicação. Essa tecnologia, um tanto difícil de se adquirir, capacitou o cientista a permanecer produtivo em sua profissão e engajar-se além do que todos poderiam imaginar. Já outras tecnologias assistivas quase não podem ser chamadas de tecnologias, de tão simples, como o lápis que o engenheiro Marshall Bagel tem fixo por uma tala em sua mão para digitar, ou o sistema de código por cor em pastas multitexturizadas que a física da NASA Betsy Puggle carrega, para auxiliá-la a ordenar seus pensamentos, pois foi diagnosticada há muito tempo com déficit de atenção. Tanto as mais sofisticadas quanto as mais simples, o que importa para os cientistas que utilizam tecnologias assistivas não é o quão arrojadas suas ferramentas são, mas se elas os auxiliam a fazer o seu trabalho. É isso por hoje, pessoal. Até o próximo programa. Tchau! O tema de hoje é o uso de tecnologias assistivas em sala de aula. Nós temos aqui presente entre nós representantes, professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UBRA. Nós terminamos o bloco anterior falando da formação dos professores, professora Cláudia.
Quem quiser trabalhar com tecnologias assistivas, na ideia da inclusão, encontra essa formação na pós-graduação? Bom, é importante nós salientarmos que o programa de pós-graduação Ensino, Ciência e Matemática forma professores e profissionais que vão atuar com educação em ciências e matemática. Em termos gerais. Em termos gerais. E é importante salientar que ele vai atuar com alunos que são motivados, que querem estudar, que estão interessados, que não têm problema nenhum, e com alunos que têm deficiências e que apresentam problemas de cognição mesmo nessa área. Então, a nossa preocupação é formar profissionais e professores capacitados e sensibilizados para trabalhar com a inclusão no ensino de ciência e matemática nas escolas. E aí nós estamos falando em qualquer nível de ensino, tanto na educação básica, desde as séries iniciais, ensino fundamental, ensino médio, como no ensino superior. Hoje, a questão da cognição e a questão da deficiência, ela não pode ser um empecilho para a pessoa continuar avançando nos seus estudos e se tornando, né, formando-se no que ele tem interesse e que ele está motivado para estudar. Perfeito. Maria Adelina, você que é doutoranda, aluna, mas também é docente, quer dizer, fazendo esse ensino voltado para a área específica, você encontra instrumentais para desenvolver essa atividade em sala de aula, nesta diferença de alunos considerados normais e alunos com alguma deficiência. Sim, o programa nos o que é um desafio para o docente, né? Muito. Hoje nós chegamos na sala de aula e não importa o nível, nós vamos ter alunos com necessidades especiais, alunos que precisam de um atendimento diferenciado, um ensino diferenciado. E na pós-graduação, além de nós termos toda a questão para todos os alunos, nós temos ainda essa questão da inclusão, né? Através de projetos que nós trabalhamos, disciplinas voltadas a isso. Professora Marlise, fala um pouco para nós dos projetos específicos que você desenvolve. Então, assim, pensando um pouco nos projetos e nessa ideia que a Cláudia menciona, nós temos alguns projetos aprovados por órgãos de fomentos, como FAPERG, CNPq, que nos possibilitaram, então, pensar algumas ações, articular um laboratório, por exemplo, de estudos de inclusão, que é oriundo de um dos projetos financiados pelo CNPq. O que é esse laboratório de estudos de inclusão? Esse laboratório é um espaço dentro do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, onde nós buscamos discutir, estudar juntos, compartilhar experiências, compartilhar dúvidas, né, nessa perspectiva de estratégias, de intervenções pedagógicas com uso ou não de tecnologias assistivas, porque, como disse a Cláudia, cada caso é um caso. Eu comento muito em sala de aula com os alunos nas disciplinas voltadas à inclusão, que é uma área que nós não temos uma receita pronta. Perfeito. Porque eu posso ter um aluno, por exemplo, com baixa visão, ele vai ter diferentes níveis de baixa visão. Então, de repente, uma tecnologia que serve para um aluno, ela não serve para outro. Então, nós, no grupo, nós buscamos muito essas especificidades. Então, quando se pesquisa, no meu caso, dos projetos que eu venho desenvolvendo, ligados a tecnologias assistivas, a intervenções pedagógicas, eu nunca penso a minha pesquisa para um grupo muito grande. Eu vou ter lá, quando eu vou trabalhar especificamente com um aluno, uma pesquisa de 2, 3 anos com 3, 4 alunos, às vezes com um único. Nós temos o caso de uma pesquisa de doutorado que está sendo finalizada, de uma aluna com uma síndrome extremamente rara, onde tem menos de 20 pessoas no Brasil com a síndrome. Então, a gente pensa cada caso. E a tecnologia assistiva, nesse sentido, ela vem atender aquele caso específico. Tá? E no laboratório, então, a gente está muito preocupado em compartilhar desse conhecimento. Eu entendo também que a pós-graduação é um processo, nós estamos todos revendo e reconstruindo, né, conhecimentos o tempo todo. Então, não entendo que um projeto de pesquisa seja algo de um... Pronto e acabado. Isso, e de uma única pessoa, né? Eu entendo na importância do grupo de podermos discutir e trabalharmos juntos. E acho que o trabalho que a
um projeto agora vigente, que é o projeto de tecnologias assistivas para a educação matemática, aprovado agora em dezembro pelo CNPq, e onde a Maria Adelina está desenvolvendo a tese, é um exemplo disso, né? É oriundo de um projeto de mestrado que ela desenvolveu, também com o apoio dos alunos da graduação, e agora nós conseguimos envolver mais alunos da pós-graduação, mais alunos da graduação da área de sistemas de informação, para o desenvolvimento de tecnologias que nós ainda não sabemos quais vão ser, porque elas vão estar sendo pensadas agora junto com professores, com alunos, com professores de atendimento educacional especializado dentro de escolas inclusivas, né? E é uma tese, né? Então, nos próximos 2 anos e meio estaremos dedicadas a essas tecnologias, né? Essas novas tecnologias. Sim. Eu gostaria de comentar também que o programa se preocupa com a busca de parcerias. Nós temos várias parcerias, inclusive internacionais, né? Nós temos a parceria com um grupo de tecnologias educacionais da Universidade de La Laguna, em Tenerife, na Espanha, que nos dá também suporte para aprofundar as questões relativas à inclusão. Por exemplo, nós já estamos nesse convênio com a Universidade de La Laguna desde 2005. Nós desenvolvemos uma plataforma de ensino que está no ar tanto na Universidade de La Laguna quanto aqui na UBRA, que é a plataforma Siena, que é o Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem, que é uma plataforma que faz tanto avaliação quanto estudo de sequências didáticas eletrônicas, né, que se preocupa que esse aluno possa ter um estudo individualizado, que ele possa estudar tanto na escola, quanto no horário essa classe, quanto na sua casa, que é preocupando-se que este aluno tenha um atendimento via tecnologias, né, que não seja exclusivamente com o professor na sala de aula, para que ele possa avançar nos seus estudos de acordo com as suas individualidades. Sempre pensando na autonomia do próprio Sempre pensando sujeito, na autonomia, né? E no avanço do conhecimento deste estudante. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Dica de Saúde, depois nós voltamos para as considerações finais. Olá, eu sou a professora Tânia, coordenadora do curso de Matemática da Universidade Luterana do Brasil, nas modalidades presencial e EAD. A nossa conversa hoje é sobre o uso de tecnologias e aprendizagem de matemática. Como todos os excessos não são bons, também o excesso da tecnologia na matemática não é aconselhável. O aluno, principalmente dos anos iniciais e do ensino fundamental, necessita de manipulação de objetos concretos. Porém, a tecnologia ela pode ser utilizada nos processos de aprendizagem do aluno, desde que o professor saiba utilizá-las. Por exemplo, existem softwares como GeoGebra de geometria dinâmica, em que a proposta pode ser que o aluno descubra alguns fatos, algumas regularidades dentro da matemática. Então, é aconselhável que o professor faça uso de todos os recursos de matemática, entre eles também a tecnologia. O programa é UBRA Conhecimento e hoje nós estamos tratando do tema Tecnologias Assistivas em Sala de Aula. Temos aqui conosco nossos convidados do Programa de Pós-Graduação e Ensino de Ciências e Matemática da UBRA. Professora Cláudia, o seu recado final. Bem, eu gostaria de chamar a atenção que aluno de inclusão não é apenas aquele aluno que tem uma deficiência visível, por exemplo, um aluno que é cego ou um aluno que apresenta surdez, mas, por exemplo, aquele aluno que tem dificuldade em aprender conceitos matemáticos, por exemplo, que é mais comum do que nós podemos imaginar. Então, que é um aluno que necessita de muita atenção, que ele necessita de mais recursos do que o professor na sala de aula, que o professor não dá conta de fazer com que esse aluno avance no seu conhecimento no período normal da sala de aula. E aí é que entra o papel das tecnologias, que eu acho extremamente importante nós frisarmos. As tecnologias, elas podem auxiliar o professor, não só no seu planejamento, mas também fazer com que esse aluno consiga avançar e
aprender mais, principalmente o aluno que tem dificuldade, através de sequências didáticas individualizadas, que permite que o professor conheça as dificuldades que esse aluno tem e que ele consiga estudar de acordo com o seu ritmo e a sua forma de aprender. As tecnologias permitem que tu tenha muito mais recursos de áudio, recurso de uma organização, né, que vai depender das dificuldades que ele tem. Ele pode aprender de acordo com o que ele não sabe ou que ele apresenta dificuldades. Sim. E isso possibilita que ele avance nos seus estudos, que é isso que nós queremos. Que bacana essa observação. Além das tecnologias, a sensibilidade do professor é fundamental em perceber que aquele aluno tem alguma dificuldade que precisa de atenção. E isso é muito comum na sala de aula. Mais do que a gente imagina. Muito mais do que nós imaginamos. Professora Marlise, e o seu recado final? Bom, eu na realidade gostaria de destacar que nós entendemos que o processo de formação docente é um processo contínuo. Ele não finda nunca. Isso é bacana, sim. E em relação ao uso de tecnologias, ele demanda maior complexidade, porque nós temos um professor que muitas vezes foi formado sem o uso da tecnologia, menos ainda com o uso da tecnologia assistiva. Então, nós temos um espaço bastante importante de estudo, de reflexão e de pesquisa no contexto da formação docente com o uso de tecnologias assistivas. E aí, Maria Adelina, a pós-graduação é um excelente lugar? Sim. Para esse crescimento contínuo, como a professora Marlise comentou. Sim, pegando o gancho da professora Marlise, nós precisamos fomentar isso, precisamos de mais pesquisas, de criação de mais tecnologias. E aí, a pós-graduação é uma dessas portas que nós podemos ter, né? E você, como doutoranda da casa, você recomenda? Recomenda, sim. O que você recomenda? Porque lá o ensino é de qualidade, no pós nós nos sentimos acolhidos, nós temos boa formação, excelentes professores e além da teoria nós temos a prática também, que é isso de tu estar imergido nesses projetos, poder crescer, criar, desenvolver, né? E poder testar isso também. Quer dizer, a pós-graduação fez diferença para ti como profissional? Muito, na minha vida fez muito, tanto pessoal quanto profissional. Muito bem. Este foi o programa Ubra Conhecimento. Nós nos encontramos na semana que vem. Um abraço e até lá.